escolha um bom tema. Eu estou cansada de abrir o meu direct lá no Instagram e ver o pessoal pedindo, professora, me dá um tema. Sou do curso de Direito, me dá um tema. Sou do curso de Pedagogia, me dá um tema. Enfim, gente, o tema é o pontapé inicial do seu TCC, tá? Então, primeiro, você vai... Anota aí as dicas, tá? Primeiro, saiba qual é o formato do seu trabalho. Se você já souber, verifique se a sua instituição tem um modelo pronto para você seguir, certo? Depois, né? Foco, disciplina, tá? Faça o seu planejamento e agora é a hora de escolher o tema, certo? Sem um tema, você não vai para canto nenhum, tá? Se você não tiver um tema, você não vai conseguir avançar com o seu trabalho. Eu vou falar mais sobre isso no decorrer das nossas lives, certo? Isso aqui é a nossa live introdutória, tá? Então, sem um tema, você não consegue dar continuidade no seu trabalho. E aí, a dica que eu sempre digo, nunca peça um tema pronto para uma pessoa, né? Para um professor. Por quê? Existem os dois maiores princípios fundamentais para a escolha de um tema. Primeiro, você precisa ter afinidade e interesse com o tema que você quer trabalhar. Então, não adianta você pedir um tema pronto e aí o professor te dá um tema e depois no decorrer, né, do caminho, você vai se chatear porque não é uma coisa que você gosta, você vai, né, pegar ranço, como o pessoal fala, do seu tema, tá? Do tema que escolheram para você. Então, escolha um tema que você tem afinidade. Pode ser uma matéria que você estudou, né, em algum período. Então, lembra aí dos assuntos que vocês estudaram, uma matéria que você estudou, um professor que falou sobre algo que você se interessou, ou algo que você gosta, ou algo que você tenha interesse, certo? É muito importante. Eu vou te falar ao longo das lives como escolher um tema delimitado, né? Mas essas são as dicas iniciais. Então, vai pesquisando trabalhos da sua área, né? Dentro de algum assunto que você gostaria de falar, certo? Então, tudo isso são ideias para você escolher seu tema, certo? E eu sei que às vezes a gente tem várias ideias, mas parece que nenhuma é tão boa, né, quanto a dos outros, né, as dos colegas. Então, evite ficar comparando, né, o seu trabalho, o andamento do seu trabalho com o das outras pessoas, né? Muitas vezes a gente fica, todo mundo já escolheu um tema, só eu não escolhi. Então, não fica se comparando, porque isso pode atrasar ainda mais o seu trabalho. Então, olha só, se você ainda não tem um tema, certo? Eu indico que você pense, tá? Escreve aí no papelzinho, quando acabar a live, quais foram as disciplinas que você mais gostou de cursar, certo? Qual foi o professor que você mais gostou de pagar uma disciplina? Aí, dentro dessa disciplina, qual foi o assunto que você mais se interessou? Pega seus cadernos lá, pega as apostilas ou os livros que você cursou, né, nas disciplinas, e vai dando uma folheada, esse assunto é interessante, tal, esse aqui eu não gosto muito, esse aqui eu não gostei de jeito nenhum. Sempre tem aquele assunto que você tem mais afinidade ou que você tem interesse em saber mais. Certo? Então, esse é o pontapé inicial para escolher o tema. O segundo é você verificar se esse tema tem conteúdo disponível. Tá? Então, se tem conteúdo disponível na literatura, porque eu recebi um direct de uma seguidora que falou assim, eu escolhi o tema tal, mas quando eu fui pesquisar, eu vi que não é um tema muito novo, pouca gente estudou esse tema, não tem material em português sobre esse tema que eu escolhi. Eu falei, ok, você sabe ler inglês? Você tem afinidade em ler material em inglês? Porque se você tiver, ok, segue com esse tema. Agora, se você não tem afinidade em ler inglês, só tem material em inglês para o seu tema, por que você vai continuar com esse tema? Se você já encontrou a primeira dificuldade, né? Você já encontrou a primeira dificuldade no caminho, né? Logo na escolha do tema. Então, primeiro, escolha um tema que você goste, que você tem interesse, que você tem afinidade, certo? E segundo, verifique se tem material disponível. Então, vai lá no Google Acadêmico, tá? É um dos sites de buscas mais simples que eu mais indico para quem está começando. Vai lá no Google Acadêmico
e coloca lá o tema, o assunto que você escolheu, fica olhando outros trabalhos, o que já falaram sobre esse assunto, vai tendo novas ideias, certo? Vai fazendo a mistura das ideias, certo? Tem um livro chamado Roube como Artista, né? Então, é você fazer a mistura de ideias. Então, você pega um trabalho A com um trabalho B, mistura as ideias desse trabalho e cria uma nova ideia, certo? Essa é uma forma mais simples de você criar um tema para você. Ah, eu quero falar, eu recebo muita mensagem do pessoal da pedagogia, né? Eu quero falar sobre música na educação infantil. Esse é um dos temas mais que eu recebo mensagens. Tá, mas olha só, música na educação infantil. Coloca isso lá no Google Acadêmico, vê que o pessoal está falando sobre isso. Pega outros trabalhos, mistura, tá? E aí você pode ter novas ideias dentro desse contexto, tá? Para também o seu trabalho não ser um trabalho repetitivo, tá? Então, você tem condições de criar uma nova ideia com base em outras ideias. Então, entra lá no Google Acadêmico, que ainda não conhece o site de busca, também vou falar aqui nas próximas lives outros sites de busca, tá? Para enriquecer, né, o trabalho de vocês, mas a princípio agora não é, quando você escolhe o tema, não é hora ainda de ficar catando material, tá? Ainda a gente está na fase inicial aqui do planejamento do nosso trabalho. Então, vai lá no Google Acadêmico, dá uma olhada no material que está lá disponível, certo? Então, afinidade de interesse com o tema, disponibilidade de conteúdo.